E sexta-feira chegou, graças a Deus, somos agraciados com mais um dia. Hoje é 26 de julho de 2024. O nosso super abraço de hoje vai para Juliana Santos, de Brumado, Bahia, Eugênio, de Curitiba, Paraná, Isméria, que está completando hoje 83 anos. E olha que providencial! Hoje é dia dos avós e ela se prepara para ser avó. Muito bom! A Isméria mora em Formiga, Minas Gerais. E também Geórgia, de Triunfo, Pernambuco. Que Deus enriqueça todos vocês com copiosas bênçãos. Este podcast é um oferecimento. Cartório Fujiwara. Desde 1949, prestando os melhores serviços em Londrina e região. Conte com a gente! Hotel Eldorado Flat. A sua hospedagem na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Passando por aqui, fique com a gente! Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Na enciclopédia bíblica de hoje, vamos conhecer um pouco dos animais de criação. Então, vamos lá? Bom, os animais de criação em hebraico significa ovelhas, cabras, bois, jumentos, mas não porcos. Os jumentos serviam para o transporte de carga e os bois para arar a terra. Somente em ocasiões especiais abatiam-se bois para comer. Ovelhas e cabras eram criadas juntas. As ovelhas serviam principalmente para fornecer lã e ocasionalmente eram usadas para alimentação. Em Israel, a cauda gordurosa era considerada um excelente prato. Forneciam ainda leite usado sob a forma de coalhada pelos mais nobres. As cabras eram valiosas pela carne e pelo leite. O pelo servia para a confecção de panos grosseiros e a pele para fazer recipientes, os famosos odres do Evangelho. Parece que a vida dos pastores mudou muito pouco desde os tempos de Abraão até Jesus. O pastor conduzia as ovelhas, conhecia todas, uma por uma, e cuidava delas dia e noite. Essa informação está em João capítulo 10, versículos de 1 a 6. Apesar dos recintos fechados com pedras grosseiras que serviam como abrigo, era constante a ameaça de ladrões e de animais selvagens, ou seja, leões, leopardos, ursos, até a sua extinção, lobos, hienas, chacais, serpentes e escorpiões. O pastor usava um bastão, um cajado, para ajudar as ovelhas caídas a levantar-se, e andava armado com um porrete. Se lhe roubassem uma ovelha, era obrigado a indenizar o dono. No caso de uma ovelha ser dilacerada por animal selvagem, devia apresentar as provas, conforme está em Êxodo capítulo 22. Em Israel, a agricultura pouco evoluiu no período bíblico, embora em outros países mediterrâneos tivessem ocorrido progressos significativos. Os fariseus, não raro, referiam-se às pessoas ignorantes sob o aspecto religioso como gente do campo, que diríamos hoje o povo da roça, o que leva a pensar que os camponeses não eram tidos em muita consideração e muita estima. Apesar disso, o país era cultivado intensivamente. Um escritor da época diz que os frutos de Israel eram melhores que os frutos de qualquer outro país. A fértil Galileia produzia mais linho. Talvez também tivessem sido feitas algumas tentativas de irrigação. E também começou a difundir-se o hábito de criar galinhas. E é isso aí, minha gente. O que vocês estão achando? Deixa aí nos comentários também uma sugestão para que este conteúdo de alguma forma chegue até você, para que você tenha acesso mais fácil, a todo esse conteúdo das sextas-feiras. Colabore!
Hoje é dia dos avós e também, é claro, dos avós de Jesus, São Joaquim e Santa Ana. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, Deus de nossos pais, que concedestes a São Joaquim e Santa Ana a graça de darem a vida à mãe do vosso Filho Jesus, fazei que pela intercessão deles alcancemos a salvação prometida a vosso povo. Amém. Mateus capítulo 13, versículos de 16 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A memória dos pais de Maria de Nazaré não é uma devoção simplesmente piedosa, mas seguindo a liturgia, é uma forma de refletir sobre as raízes da nossa salvação. Na verdade, não é algo que acontece de repente, sem nenhum preparo, sem nenhum sentido, mas tudo acontece gradativamente. Descobrimos, portanto, que Deus educou o seu povo e chamou pessoas, reis, profetas, sacerdotes, para colaborarem mais estreitamente na sua obra. Procurou pessoas simples para que pudessem compreender plenamente os seus planos. Ordenou tudo de acordo com o bem e a concretização do seu projeto. Compreender, isto significa considerar os santos como os propósitos de hoje na perspectiva de Deus e não na perspectiva meramente humana. Não são apenas intercessores, mas pessoas concretas que viveram a sua história pessoal e social, tendo tudo na perspectiva da fé, na esperança de ver a salvação. Bem-aventurados os nossos olhos, porque veem, os nossos ouvidos, porque ouvem. Muitos gostariam de ver e ouvir a palavra, mas não conseguiram. Muitos, melhores até do que nós, mais honestos, mais merecedores que nós, que nasceram em países distantes ou nunca tiveram a sorte de ouvir falar de Jesus, ou conheceram cristãos horríveis, que até os distanciaram da fé. Nós que tivemos a sorte de compreender a sua palavra, de vê-la realizada, de ver a semente do Evangelho espalhada livremente pelo Senhor e ela perfurar o asfalto da nossa teimosia, da nossa indiferença, nós que entendemos as parábolas, descobrindo o seu significado, nós que entendemos as histórias que Jesus contou, descobrindo também o seu significado, nós que acolhemos o Evangelho como um tesouro precioso que muda a nossa vida. Por isso, louvemos o Senhor com alegria. Claro que é difícil ser cristão. É cansativo ser discípulo. Às vezes a consciência da presença de Deus complica terrivelmente a nossa vida e pensamos que seria melhor viver como quem não acredita, seguindo os nossos próprios instintos e os nossos apetites. Nos é dado conhecer os segredos do reino, deixar a nossa vida estar em sintonia com esta oportunidade extraordinária que vivemos. Santa Ana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora. As informações sobre os pais da Virgem Maria, incluindo seus nomes, Joaquim e Ana, não se encontram na Bíblia, mas vêm de referências de textos apócrifos, como o Proto-Evangelho de Tiago
e o Evangelho do Pseudo-Mateus, além da tradição. Essas fontes indicam que moravam em Jerusalém, eram judeus exemplares e piedosos e assim esperavam a vinda do Messias. Ana era filha de Achar e irmã de Esméria, a mãe de Isabel e a avó de São João Batista. Joaquim era um homem piedoso e muito rico da tribo de Davi. Depois de casados, não tiveram filhos, o que para a mentalidade judaica era sinal de falta de bênção de Deus e condição humilhante. Suplicaram então a Deus com orações, lágrimas e jejuns a graça de gerarem um filho, mesmo já tendo chegado à velhice. O pedido foi atendido e a filha deram o nome de Miriam, Maria, que significa a amada, a esperada, a desejada. Até os 3 anos de vida, Maria morou com os pais numa casa próxima à piscina de Betesda, onde Jesus, anos depois, curou milagrosamente um paralítico, João capítulo 5. Os cruzados construíram no local, no século XII, uma igreja dedicada a Santana, ainda existente. Foi então levada pelos pais ao Templo de Jerusalém para ser consagrada a seu serviço, em sinal de gratidão. Só em 1969, a igreja definiu um dia único para venerar o casal, colocando 26 de julho. Anteriormente, apenas Ana era festejada, em datas diferentes, no Ocidente e no Oriente. Ela é invocada como padroeira das mães que pedem um parto feliz, filhos saudáveis e leite suficiente para amamentar, e das viúvas nos partos difíceis e contra a esterilidade conjugal. Santa Ana ou Santana é também nome de muitas localidades e adotado igualmente como sobrenome familiar. Oremos. Deus Pai, que criastes a vida, concedei-nos por intercessão de São Joaquim e Santana a graça de sermos como eles, tão familiares a Nossa Senhora, que ignorados em tudo mais, baste esta referência em nossa vida para sermos plenamente conhecidos no céu. Amém. E hoje uma bênção especial a todos os avós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe comigo uma foto sua com seus netos no Instagram. Marque eu lá, padre.heriberto, para que eu possa compartilhar também por aqui. Até amanhã, se Deus quiser.